Oi, gente! Oi! No vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês a minha amiga Karina e hoje ela vai contar pra gente um pouco da história dela e se você quer saber um pouco mais dessa história, não saia daí! Então, pessoal, eu vou contar um pouquinho mais da minha história pra vocês. O meu nome é Karina, eu tenho 26 anos, eu sou casada há 10 anos e eu tenho 2 filhos. Um menino lindo chamado Matheus, que vai completar 10 anos agora em março, e a minha caçulinha, que tem 2 anos, que se chama Júlia. E você deve estar se perguntando aí, nossa, uma menina tão nova e com um filho já de 10 anos. Eu quero contar pra vocês como foi que começou a minha vida. Eu tinha 13 anos e eu já comecei a namorar. Com 15 anos eu fugi de casa, porque eu era uma pessoa muito desobediente, eu não respeitava a minha mãe. Eu fui uma filha assim, bem rebelde mesmo, eu mentia e o que eu mais queria na minha vida era namorar. Então com 15 anos eu engravidei e eu saí de casa e essa primeira gravidez eu perdi o bebê e foi assim muito difícil pra mim. E logo em seguida, na segunda gestação, veio o Matheus, que é o meu filho mais velho, que agora em março ele completa 10 anos. E nesse momento que eu estava passando de ser mãe, eu tinha apenas 16 anos, eu vivia numa vida de sair, de balada, de bebida, e eu não me importava com nada. O que eu me importava era apenas no presente, aquilo que eu vivia. Então, nesse momento de adolescência que eu estava vivendo, eu queria, assim, fazer tudo o que eu não podia fazer quando eu morava com a minha mãe. Então, eu passei por muitas coisas, muitas situações de ficar bêbada, de sair à noite e não saber como eu voltei para casa. E nisso, o meu filho já tinha 2 anos. E em 2008 eu vim para o Japão, junto com a minha família. O Matheus tinha apenas 3 anos e veio eu, o meu marido e o meu filho. E nós chegamos aqui no Japão, não tinha ninguém da família, não tinha meu pai, não tinha minha mãe, não tinha minha sogra, não tinha meu sogro, não tinha amigos, parentes, não tinha nada. Era apenas nós 3. E até então meu casamento estava terrível. Era um casamento que não tinha diálogo, um casamento que não existia amor, apenas o amor era na cama. Eu não sabia o que era ser mãe, eu não sabia o que era cuidar de uma criança, porque a minha sogra sempre fez tudo pra mim. Então eu cheguei no Japão e foi um momento muito difícil, porque é um momento em que a gente cai em si e realmente para pra pensar, que vida é essa que eu tô vivendo? E eu fui trabalhar aqui, um trabalho completamente diferente do Brasil, acordava cedo, o meu filho pegava o ônibus para ir para a escola 15 para 6 da manhã, eu viajava também da cidade onde eu moro até o meu trabalho 1 hora, o serviço também era bem corrido, muito rápido, muito difícil. E não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nenhum familiar por perto. E não conhecia nada, não conhecia ninguém, nem a comida daqui era boa. E aí, com o tempo, o Senhor foi preparando o momento em que tudo isso ia acabar. Até que chegou um dia que lá onde eu trabalho, chegou uma pessoa quietinha, uma pessoa meiga, amável, que ficava só me olhando de longe. E eu, toda estabanada e escandalosa, ficava até sem graça perto dela. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é a Tassi, que vocês viram aqui. E faz exatamente 5 anos que nós nos conhecemos. Eu creio que foi Deus que enviou ela lá do meu lado, para ela poder falar desse amor tão grande que Deus tem nas nossas vidas. E foi assim, começou um processo dentro de mim, porque ao mesmo tempo que você se encontra sozinho, talvez aí na sua casa, onde você está, sozinho assim, olhando, não tem ninguém com você, saiba que Deus está com você. Porque quando todo mundo da minha casa ia dormir, eu ia sozinha chorar embaixo da minha coberta. E eu estava lá sozinha chorando e eu achava que eu estava sozinha. Mas Deus estava comigo, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sonda a nossa vida, Ele está sempre conosco. Mesmo que nós estamos longe de Deus, Deus sempre está perto de nós. E Deus estava ali pertinho de mim. E Ele tinha mandado a Tassi ali bem para trabalhar do meu lado, para poder falar desse amor. E ali começou um processo na minha vida, porque a Tassi falava de Jesus para mim, me convidava para ir para a igreja. E no começo eu não aceitava aquilo. Eu não queria saber de Jesus, eu não queria saber de ir na igreja,
Pra mim, estar do jeito que eu tava bom. Mas eu sabia que lá dentro faltava algo. Tinha algo que estava vazio e precisava ser completado. E aí, com o passar do tempo, a Tassi sempre falando de Jesus, assim, sem força, sem nada, mas com amor. Até que um dia eu fui até a igreja. Quando eu cheguei naquele local, a gente já fica tenso, fala, nossa, vai na igreja, né? Fazer o quê na igreja? E eu entrei ali e assim, eu senti uma paz dentro de mim. E eu lembro até como se fosse agora. O pastor, ele pregava e tudo que ele falava era a minha vida. No primeiro momento, eu pensei assim, nossa, a Tassi já foi contada a minha vida pro pastor. Porque esse é o pensamento que a gente tem quando alguém começa a falar de algo que você já contou pra alguém. Mas não, quando o pastor começou a falar de coisas que somente eu sabia, eu comecei a pensar nisso e ter certeza dentro de mim que Deus existia e que Deus estava comigo em todo o tempo. E isso era mais ou menos em outubro de 2009. E quando foi novembro, dezembro, eu não queria mais ir na igreja, porque eu sabia que eu tinha que mudar. E essa mudança, ela não tem que ser assim, só vou mudar isso. Não. Ela tem que ser completa, tem que ser uma decisão que você faz. Eu quero mudar. Então foi passando o tempo, passou janeiro, passou fevereiro, e bem no finalzinho de fevereiro, dia 27 de fevereiro de 2010, eu levantei a minha mão e recebi a Cristo como único Senhor na minha vida. E eu posso falar com toda certeza para você que a partir desse dia, a minha vida mudou completamente, porque Cristo, ele entrou dentro do meu coração e ele tampou aquele vazio que existia, que eu estava tentando colocar outras coisas com bebida, com saída e outras coisas que o mundo traz para nós, pra gente tentar preencher o vazio que somente Cristo pode preencher. E eu confesso para vocês que no começo você vai sentir dor de você deixar certas coisas. Por quê? Porque quando a gente nasce, o pecado está junto com a gente. Então é como se tivesse soldado. Você nasceu e o pecado está soldado em você. Só que quando você tem essa oportunidade de conhecer a Jesus, porque Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você tem essa oportunidade de conhecer a Cristo, então o pecado que está soldado em você tem que ser tirado. E você sabe que uma solda, ela tá bem grudada ali, e para você soltar, vai doer, não vai? Então você sabe que o pecado, para ser retirado da sua vida, vai doer. Mas é o melhor que você tem a fazer. É você deixar o pecado, é você deixar as coisas que ocupam o lugar de Deus e você se entregar completamente pro Senhor. Porque a partir desse dia, Deus, ele começou um processo de transformação na minha vida, tirando o egoísmo, o orgulho, tirando de dentro de mim a minha autossuficiência, aquilo que a gente traz achando que, assim, nossa, é bom, e não é. Uma das coisas foi achar que eu sempre era a melhor. Eu sou melhor pra trabalhar, eu sou melhor pra fazer isso, eu sou melhor. E isso não vem de Deus, porque Deus não ensina a gente a ser melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Ele ensina nós a servirmos o outro com amor. Deus ensina a gente sempre se esvaziar das coisas, se humilhar para que Ele venha aparecer. E nesse processo de transformação que Deus fez na minha vida, isso daí não foi algo assim que do meu próprio pensamento. A minha amiga, a Tassi, ela me deu um presente no meu aniversário e eu trouxe ele aqui pra vocês verem. É uma Bíblia. E você deve estar rindo, vai falar assim, nossa, uma Bíblia, né? Quem vai querer ganhar uma Bíblia hoje? Eu quero ganhar o batom da moda, eu quero ganhar o look que está fazendo o maior sucesso. E não é assim, porque a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando nós não temos a Cristo na nossa vida, nós estamos andando na escuridão. E o que é você andar na escuridão? É você andar tropeçando nas coisas. Se você quiser fazer um teste aí na sua casa, apaga todas as luzes e você tenta andar, para ver se você vai andar com confiança, se você vai andar bem, ou se você vai andar assim, ó, duvidando das coisas, trombando em tudo. Quando tá no escuro, você não enxerga nada. E o que é a Bíblia? A Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. E o nosso caminho só vai ser iluminado a partir do momento em que nós lemos a palavra. Então, para nós sermos transformados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que ler a Bíblia. E ela me deu essa Bíblia de presente. Ela tá bem velhinha, já coloquei até uma capa nela porque já tava toda rasgada, caindo. Glória a Deus por isso, porque está sendo utilizada.
Mas para você ser transformado mesmo pelo Senhor, você precisa ler a palavra. E a palavra, ela nos liberta. A palavra revela aquilo que nós somos e nos transforma para nós sermos a cada dia mais parecidos com Deus. E é isso aí, gente. A cada dia, Deus ele vai nos transformando, porque nós estamos em obras ainda. Servir a Deus não é você apenas levantar a mão, receber a Cristo na sua vida e tá bom. Não, nunca tá bom. Você sempre tem que melhorar para Deus. A cada dia que passa, você aprende algo novo e algo diferente que vem da palavra de Deus. E é muito bom servir ao Senhor, porque Deus, ele tirou muitas pedras de dentro de mim. Tirou o egoísmo, tirou a falta de perdão, tirou o orgulho. Por quê? Porque hoje eu sei que eu sou completamente dependente de Deus. Que se eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo, é porque a misericórdia de Deus alcançou a minha vida e fez da minha vida uma vida diferente. Ele me colocou num caminho novo, num caminho vivo, num caminho realmente que me dá sentido em viver. Porque a alegria que Ele tem me dado é uma alegria completa. Não é uma alegria que se baseia em coisas, em ter as coisas, mas em ser filho de Deus. E hoje, ser filho de Deus é mais importante do que você ter as coisas, do que você tá fazendo parte da moda, do que você tá talvez fazendo uma maquiagem bonita. Não, Deus tem muito mais para sua vida. E foi isso que Ele fez em mim. Ele me transformou e a cada dia Ele tem me moldado para que eu venha ser melhor para Ele, para que eu venha trabalhar para Ele. Uma das coisas que Deus transformou minha vida, Ele tirou de mim o estresse. Gente, eu era uma pessoa muito estressada. Pensa numa pessoa estressada. Não, não era eu era mais. Gente, eu não posso fazer essas coisas que eu fico indo. É verdade, eu era muito estressada. Pergunta pro meu marido pra você ver. Ele vai te responder com toda clareza. Por quê? Porque eu chegava do serviço e se eu tinha que fazer comida, meu filho sai de baixo. Eu ficava muito, muito estressada. E essa foi uma das primeiras coisas que Deus começou a trabalhar na minha vida. Por quê? Ele queria tirar esse estresse de dentro de mim. Por que esse estresse existia? Porque eu era infeliz comigo mesma. Eu não queria fazer nada. Eu não era uma boa mãe. Eu não queria cozinhar pra ninguém. Eu queria viver pra mim. Mas aí, Deus começou esse processo na minha vida e Ele foi tirando esse estresse e eu fui aprendendo a amar a minha família. Eu fui aprendendo a servir a minha família, em primeiro lugar. Então, eu comecei a respirar fundo, sabe? Na hora de fazer as coisas. E aquilo que me dominava antes, que era o estresse, eu tentava fazer diferente. Se eu não gostava de fazer comida, então eu tinha que fazer comida, eu respirava fundo e eu ficava orando a Deus. Me ajuda, Senhor, me ajuda a me controlar. Me ajuda a ser firme e fazer uma comida boa, uma comida gostosa e a dar comida pro meu filho. Por quê? Porque nem comida eu dava pro meu filho. Se ele quisesse comer um chocolate da Idiobo, pode comer. Se ele quisesse comer um salgadinho, uma batatinha, ele comendo era o que importava. E não é assim. Quando a gente é mãe, a gente sabe que os nossos filhos precisam de uma alimentação boa. Precisa comer arroz, feijão, precisa comer salada, verdura, frutas. E tudo isso Deus me ensinou. Deus me ensinou a ser mãe. Deus estava me ensinando a ser uma boa esposa para o meu marido. E Deus foi me instruindo a cada dia. E até hoje, Ele me ajuda. Porque hoje eu sou mãe de 2 filhos. E também não é tão fácil assim ser mãe de 2 filhos. Porque aqui no Japão, a gente não tem a avó e o vô que fica junto. É só o pai e a mãe. Então, Deus, Ele vai nos ajudando, porque Ele nos dá força para levantarmos de manhã, prepararmos um café, arrumarmos a bolsa, o uniforme, o material, levarmos até a escola. E tudo isso a gente só faz com alegria quando Deus faz parte da nossa vida. Porque se Deus não faz parte da nossa vida, isso se torna uma obrigação. E a gente faz assim por fazer e não mostra o amor de Deus para os nossos filhos. E que a cada dia esse amor ele possa mesmo transbordar na minha vida, na vida da Tassi. Por quê? Porque sem Deus a gente não pode fazer nada. É isso aí, galera. É isso que eu queria contar pra vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal... Nossa, calma. Falei pessoal. E não tem nada a ver se eu falei com Ai, gente. Como pode? A pessoa fica muito nervosa. Não, tem que falar Deus abençoe a todos, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Estragou. Compartilhe o vídeo aí para alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas. Isso!
Tchau, paz.